A névoa fria de uma noite de novembro envolvia a metrópole, transformando os arranha-céus do distrito financeiro em fantasmas luminosos. No 40º andar da torre mais alta, Victoria Albuquerque era a personificação da perfeição e do poder. Aos 38 anos, com um império tecnológico avaliado em 3 bilhões de euros, vestia um tailleur impecável e o cabelo castanho preso em um coque rigoroso escondia o cansaço de centenas de noites idênticas. Ela levou 12 anos para construir a Tecno Zenith, 12 anos de sacrifícios brutais e decisões implacáveis que a haviam tornado a CEO mais jovem e rica do país, com uma fortuna pessoal próxima aos 800 milhões de euros. Às 23 horas e 17 minutos, a frase "Sistema comprometido" piscou em sua tela. Victoria não levou mais de 90 segundos para compreender o terror. Cada firewall, cada protocolo de segurança pago com milhões, foi superado com uma precisão cirúrgica que a aterrorizou. Chamou a equipe de segurança sem resposta. Tentou os backups, estavam comprometidos. Os servidores externos, inacessíveis. Em 20 minutos, observou impotente como 12 anos de trabalho eram violados, copiados e destruídos por alguém que conhecia cada fraqueza de seu sistema. Então chegou a mensagem anônima. 7 palavras que a transportaram 7 anos atrás. A aquisição agressiva de uma startup e ao jovem programador chamado Pedro, que a havia processado por roubo de propriedade intelectual. Ela ganhou a batalha, graças a advogados implacáveis e testemunhas convenientemente persuadidas a calar. Victoria enterrou a história, convencida de que o dinheiro podia apagar qualquer rastro de injustiça. Estava errada. Nas 4 horas seguintes, o desastre se multiplicou. Os dados roubados incluíam informações confidenciais de clientes governamentais e documentos internos que expunham práticas comerciais questionáveis. Tudo foi publicado simultaneamente em fóruns de hackers e enviado a todos os jornalistas importantes. Às 2 da madrugada, seu advogado pessoal ligou com a voz trêmula. Estavam preparando mandados de prisão e ela tinha 12 horas antes da chegada da polícia. 30 minutos depois, seu diretor financeiro a notificou. As contas bancárias da Tecno Zenith haviam sido esvaziadas por transações fraudulentas, impossíveis de rastrear. 350 milhões de euros haviam sumido. Pior, suas contas pessoais foram bloqueadas para investigação, os cartões de crédito congelados. Ela estava, literalmente, sem acesso a um único centavo de sua fortuna. Às 3 em ponto da madrugada, o Conselho de Administração votou por sua destituição imediata como CEO. Seus amigos milionários pararam de atender ao telefone. Os sócios comerciais publicaram comunicados se distanciando da empresa. Victoria ficou completamente sozinha em seu escritório gigantesco, com uma vista impressionante da cidade que, de repente, parecia hostil. Tudo pelo que havia sacrificado a moralidade e a felicidade se esvaíra em 4 horas. Sem dinheiro, sem lugar para ir, sem ninguém para ligar. Pela primeira vez em 20 anos, ela chorou. Não lágrimas discretas, mas soluços violentos que sacudiam seu corpo, enquanto dor, medo e vergonha se misturavam em uma angústia insuportável. Aproximou-se da janela panorâmica e pousou a mão no vidro frio. 40 andares. Seria rápido. Ninguém a encontraria até amanhã. Talvez fosse preferível a cadeia, a pobreza e a vergonha pública. Fechou os olhos, respirou fundo e estava prestes a abrir a trava quando uma voz masculina e tranquila a deteve. Marcelo Gomes não conhecia Victoria Albuquerque. Para ele era simplesmente a elegante senhora do 40º andar, que às vezes via trabalhando tarde durante seu turno de limpeza. Marcelo, de 36 anos, era pai solteiro. Ao entrar para esvaziar as lixeiras, ele a viu junto à janela em uma posição que lhe gelou o sangue. Ele reconhecia aquela postura. Ele a havia visto 4 anos antes em sua esposa, quando a dor do câncer se tornou insuportável. Marcelo vestia o uniforme azul escuro da empresa de limpeza, com as luvas de trabalho amarelas ainda nas mãos. Trabalhava 6 noites por semana, por R$ 1.200 por mês, para criar sua filha Lara,
desde que a esposa morrera. Ele só viu alguém prestes a desmoronar e sussurrou a pergunta simples que mudou tudo. "A senhora está bem?" Vitória se virou bruscamente. O rímel borrado, os olhos vermelhos, a expressão de quem havia chegado ao fundo do poço. Olhou para aquele homem desconhecido como se visse um fantasma. Abriu a boca para mandá-lo embora, mas em vez disso, soltou um soluço. Desabou por completo, caindo no chão frio, e chorou sem controle. Marcelo hesitou apenas um segundo antes de largar o carrinho, tirar as luvas e sentar-se no chão ao lado dela. Manteve uma distância respeitosa, mas suficiente para fazer sentir sua presença. Quando os soluços cessaram, ele contou brevemente sobre sua esposa morta e como aprendera a se concentrar em sobreviver apenas a próxima hora, depois a seguinte. Ela sussurrou que havia perdido tudo e que provavelmente merecia. Marcelo olhou para ela e disse simplesmente que merecer perder uma empresa não significava merecer perder a vida. Ao retomar seu turno, ele parou e entregou-lhe algo inesperado, um post-it amarelo com um número de telefone escrito à mão. Se ela se sentisse desesperada, poderia ligar. Ela não precisava enfrentar aquilo sozinha. Vitória segurou o post-it como se fosse o objeto mais valioso que já possuíra. Naquele momento, era. Os dias seguintes foram o período mais sombrio na vida de Vitória Albuquerque. Sem mandados de prisão imediatos, tudo o mais desmoronou com rapidez brutal. Os jornais a crucificaram. Sem acesso às suas contas, ela descobriu o que era ser pobre. Seu apartamento de luxo foi embargado, carros confiscados e a roupa de grife vendida por centavos para comprar comida. Em uma semana, passou de milionária a moradora de rua, dormindo em um albergue de R$ 20 a diária na periferia. O mais doloroso foi a solidão absoluta. Seus amigos sumiram. Ela descobriu amargamente que havia construído uma vida rodeada de gente que amava seu status, não a ela. Havia momentos no albergue barulhento, quando a escuridão voltava forte, em que ela pensava que Marcelo estava errado. Nesses momentos, olhava o post-it amarelo em sua carteira vazia. 2 vezes quase ligou, mas parou. A terceira vez foi depois de um dia devastador, quando um jornalista a encontrou e fotografou enquanto procurava trabalho em um bar. A foto saiu na primeira página. Às 3 da madrugada, com mãos trêmulas, ela ligou para o número do post-it. Marcelo atendeu no terceiro toque, voz sonolenta, mas imediatamente alerta. Sem fazer perguntas, disse que chegaria em 20 minutos. Ele chegou 18 minutos depois em um Fiat Uno 2008 que já vira dias melhores. Encontrou Vitória sentada nos degraus do albergue, tremendo de frio. Ele não perguntou nada. Abriu a porta traseira, pegou uma manta que guardava para a filha Lara e a envolveu nos ombros de Vitória. Foram para uma lanchonete aberta a noite toda perto da rodoviária. O Ponto, um lugar simples, cheio de pessoas à margem, mas o café era quente e o dono não julgava. Marcelo pediu 2 cafés e 2 sonhos, pagando com moedas contadas cuidadosamente. Vitória o observou gastar provavelmente o orçamento do café da manhã da semana para alimentá-la. Aquele homem que ganhava pouco, criava a filha sozinho e trabalhava de noite, estava compartilhando seus limitados recursos com uma perfeita desconhecida. Durante 2 horas, conversaram enquanto o amanhecer tingia o céu. Vitória contou tudo. As coisas terríveis que fizera, as pessoas que pisara, as decisões moralmente comprometidas. Como agora percebia que havia vendido sua alma por um dinheiro que se esvaíra, deixando-a mais pobre do que quando começou. Marcelo ouviu sem julgar e disse algo que a impactou. Talvez essa queda brutal fosse a única forma que o universo tinha de mostrar quem você quer ser de verdade. A pessoa que chorou no meu escritório, a que ligou para um desconhecido porque teve medo, a que está sentada aqui vulnerável e honesta. Essa pessoa é mais real do que a CEO dos jornais. Quando o céu se coloriu de laranja e rosa, Marcelo fez uma proposta que deixou Vitória sem palavras. Preciso de alguém para me ajudar com a Lara depois da escola. A babá é muito cara. Eu só posso pagar R$ 400 por mês, mas inclui as refeições e um lugar para ficar. Meu sofá não é muito confortável,
mas é seu se quiser. Vitória não conseguia acreditar que ele oferecia sua casa a uma pessoa que acabara de conhecer. Marcelo explicou simplesmente que 4 anos antes ele havia estado desesperado e alguém o ajudou. Via nela alguém que havia cometido erros, mas que queria se reerguer. Todos merecem uma segunda chance. O apartamento de Marcelo Gomes era um sobrado de 70 metros quadrados na Vila Operária, um bairro humilde. Era pequeno, mas continha toda a vida de pai e filha. Ao entrar, Vitória Albuquerque viu algo que nunca encontrara em seus apartamentos de luxo: calor humano real. Fotos por toda parte, desenhos da menina na geladeira, brinquedos organizados. Lara tinha 7 anos e a recebeu com a franqueza desarmante das crianças, explicando que eles também tiveram momentos difíceis quando a mãe morreu, mas que depois melhorou um pouco. Vitória se ajoelhou ao nível da menina e sentiu algo quente se mover em seu peito. Nos dias seguintes, Vitória descobriu uma rotina que não conhecia. Acordava quando Marcelo preparava o café da manhã para Lara às 6h30 da manhã, mesmo tendo terminado seu turno noturno apenas 2 horas antes. Enquanto Marcelo dormia, Vitória limpava o apartamento e preparava almoços simples, aprendendo com tutoriais no YouTube pelo celular antigo de Marcelo. À tarde, quando Lara voltava da escola, Vitória descobriu que gostava da companhia da menina. Faziam a lição de casa juntas. Uma noite, Lara perguntou se ela sabia tocar o pequeno piano de brinquedo da mãe. Vitória admitiu que não, mas propôs aprenderem juntas. Assim começou uma rotina. Todas as noites antes de Marcelo sair, elas se sentavam ao piano aprendendo com vídeos do YouTube. Eram horríveis, mas lentamente, milagrosamente, começaram a melhorar. Marcelo observava da cozinha com um pequeno sorriso no rosto cansado. Ele via a filha rir livremente outra vez e via Vitória se transformar, de mulher tensa e quebrada para alguém mais suave, mais humana, mais feliz, apesar de ter perdido tudo. Uma noite, Vitória contou que enviara currículos para mais de 60 lugares, mas ninguém a queria. Seu rosto era muito conhecido e associado ao escândalo. Sentia-se humilhada, mas também estranhamente livre. Por 20 anos, cada decisão foi guiada por dinheiro. Agora ela era obrigada a entender quem era sem essas coisas. Marcelo a ouviu e disse: "O dinheiro é uma ferramenta, mas quando se torna a única coisa que você mede, perde de vista o que realmente importa. Eu não tenho dinheiro. Trabalho em um emprego que a sociedade considera humilde. Mas tenho a Lara que me abraça. Sou mais rico que muitos milionários." Nas semanas seguintes, Vitória começou a trabalhar como voluntária em um centro de ajuda para mulheres em dificuldade, usando suas habilidades de negócios para ajudá-las a escrever currículos. Não pagava nada, mas lhe dava propósito. Lentamente, muito lentamente, Vitória e Marcelo desenvolveram uma conexão profunda. Noites em que ficavam acordados conversando após o turno dele, compartilhando histórias e medos. Lara foi a primeira a notar e disse ao pai que gostava da Vitória e que via o quanto ele a olhava quando pensava que ninguém estava vendo. Acrescentou com seriedade que a mãe teria gostado que ele fosse feliz. Demorou mais 1 mês até março para Marcelo criar coragem. Uma noite, no minúsculo balcão, ele falou com voz nervosa: "Preciso te confessar uma coisa. Me apaixonei por você. Não queria, parecia impossível. Você é essa mulher incrível que construiu um império. Eu sou só um cara que limpa escritórios de noite. Mas vendo você com a Lara, compartilhando essa vida pequena, eu me apaixonei pela pessoa que você se tornou." Vitória sentiu as lágrimas nos olhos. Confessou que havia se apaixonado por ele semanas antes, pela forma como ele era pai, pela forma como tratava a todos com respeito, pelo fato de ter tão pouco, mas dar tão livremente. Ele havia salvado sua vida naquela noite, e desde então lhe mostrara o que significava viver com propósito e significado. Beijaram-se sob as estrelas da cidade, 2 almas quebradas que se encontraram e se curaram mutuamente. 18 meses depois, Vitória Albuquerque estava sentada em um escritório muito diferente daquele de sua queda. Um pequeno espaço compartilhado na Vila Operária, junto a outras startups sociais. Ela havia fundado uma empresa de consultoria sem fins lucrativos chamada Segunda Chance.
que ajudava pessoas que perderam tudo a reconstruir suas vidas e carreiras. Ganhava o suficiente para contribuir com a nova família que havia formado com Marcelo e Lara. Ela não era rica, mas tinha algo infinitamente mais precioso. Naquela noite, ela voltou para casa e encontrou o marido e a filha rindo, assistindo a um vídeo delas tocando o pequeno piano de brinquedo. Quando se juntou a eles no sofá, Marcelo perguntou se ela se lembrava daquela noite no escritório. Ela assentiu. Lara olhou para cima e perguntou se ela estava feliz por não ter pulado. Vitória a abraçou forte, dizendo que estava mais do que feliz. Estava agradecida porque aquela queda terrível a havia levado a esta vida perfeita. Marcelo a beijou suavemente, dizendo que não era perfeita. Ainda tinham problemas de dinheiro. O apartamento era pequeno. Vitória corrigiu. É perfeita porque é real, porque é construída sobre amor, não sobre dinheiro. A velha eu tinha bilhões, mas era miserável e sozinha. Esta nova versão tem pouco materialmente, mas é rica em todas as formas que realmente importam. Lara sorriu, repetindo. Mamãe sempre dizia ao papai que o amor é a única riqueza que cresce quando você a compartilha. Naquela noite, no balcão, Vitória disse a Marcelo que, às vezes, pensava que teve que perder tudo para ganhar o que realmente importava. Aquela queda brutal havia sido o universo a salvando de uma vida vazia. Marcelo a abraçou forte, perguntando se ela acreditava no destino. Ela respondeu que não sabia, mas acreditava que, às vezes, as maiores tragédias levam às maiores bênçãos. Acreditava que aquela noite, em que pensava que sua vida tinha acabado, era, na verdade, quando sua vida verdadeira estava apenas começando. Eles se beijaram enquanto a cidade brilhava ao redor. Dois corações que haviam perdido tudo e encontrado o único tudo que realmente importava: o amor, a família, o propósito e a compreensão profunda de que o valor humano nunca se mede em riqueza material, mas na capacidade de amar e transformar a queda em renascimento.